Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método da Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gênesis capítulo 31, versículos de 1 a 21. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo o que era do nosso pai e foi às custas do nosso pai que ele constituiu toda essa riqueza. Jacó percebeu que Labão já não tratava mais como antes. Yahvé disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos, onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas. Cada vez que me dizia: o que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E Deus tomou seu rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, chegando o tempo em que os animais entram em cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: sim. E ele disse: ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados, pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estela e me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria. Raquel e Lia responderam-lhe: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. Labão fora tosquear seu rebanho e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Galaad. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jacó, como dizemos no Rio, deu linha na pipa, né? Outra gíria, vazou, olha, partiu, foi embora, fugiu.
Jacó percebeu que não dava mais para ele ficar lá. Mas não só por isso, porque ele ouviu. Mas Deus tinha visitado ele em sonho, Deus falou com ele: olha, tá vendo aqui o que está acontecendo? Sou eu que estou te abençoando. Todas as vezes que Labão foi mudando. Labão queria garantir a riqueza para ele, mas não dava. Toda vez que ele mudava, e aqui está escrito que 10 vezes Labão mudou o salário dele. Qual era o salário? O salário que eles tinham combinado. Tudo que for tosquiado, né, assim, malhado, né, chamuscado, mosqueado de preto e branco, ou totalmente preto. Ou seja, tinha alguma coisinha preta no animal, pertencia a Jacó. Era totalmente branco, pertencia a Labão. Aí o que Labão fazia? Puxa, não está nascendo nada branco, então vou mudar agora. Aí ele mudava, fora, só vai ser seu agora o que nascer malhado. Aí só nascia malhado. Só vai ser seu agora o que nascer mosqueado. Aí só nascia mosqueado. De maneira que os animais que nasciam para Labão eram fracos, como nós lemos no texto passado, e os fortes e malhados nasciam todos para Jacó. Os filhos dele, que aí mais novos, né? Provavelmente, porque não se diz aqui se eram mais velhos ou mais novos, são os filhos de Labão que ele teve, começaram a dizer: olha, Jacó está roubando você. Esse cara veio trazer prejuízo. Veja a ganância, né? Ele já tinha o suficiente antes, mas ele não foi honesto. Se ele fosse, Deus não iria deixá-lo sem nada, mas ele continuou fazendo o mal, roubando, sendo desonesto com Labão, com Jacó, perdão. Labão continuou sendo desonesto com Jacó. Só que Deus foi quebrando toda essa desonestidade e impedindo que ela se concretizasse contra Jacó. Jacó ficou blindado por Deus. E todas as tentativas de Labão davam errado, até que Labão começou a olhar ele mal. Então Jacó ficou com medo. Jacó falou: eu vou ter que ir embora daqui. E ele não vai me deixar ir embora, eu vou fugir. Porque eu já tinha pedido para ir embora, né? Antes. Vou fugir. E ele pega as mulheres, pega as coisas, conta a história para elas, e elas confirmam. E aqui é algo interessante, que Labão foi desonesto até com as filhas dele. Porque, segundo uma tradição aqui, né? Na Alta Mesopotâmia, era costume que a soma depositada pelo noivo junto ao sogro, por ocasião do casamento, ou seja, os 7 anos que trabalhou para um, 7 anos trabalhou para outro, 14 anos de trabalho de Jacó, né? Fosse parcialmente entregue à esposa, mas Labão se beneficiou sozinho dos serviços de Jacó. Por isso que elas disseram assim: temos nós ainda parte em alguma herança do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu o nosso dinheiro? Ou seja, toma aí, quer casar com a minha filha? Paga o dote. 7 anos para uma, 7 anos para outra. E devolveu o quê? Deu as servas. Só. Não deu mais nada para as filhas. Labão, ó, olho grande. E aí, ele não foi abençoado mais por Deus. Até então, ele tinha sido abençoado por causa de Jacó. Ele mesmo reconhece isso. Só que agora acabou. Acabou. E Jacó foge. Com a sua família, com tudo que ele tinha. Caso contrário, jamais sairia dos muros, dos limites que Labão impunha sobre eles. Ele inventaria mais e mais situações, talvez até matasse Jacó por causa daquilo que ele estava crescendo e Jacó não. Ou o contrário, daquilo que Jacó estava crescendo e Labão não. Vamos anotar o nosso diário? Hoje tem promessas e ordem e princípio eterno. Vamos lá. Promessa de Deus, né? Está aqui no versículo 3 e também é uma ordem, tá? Yahvé disse a Jacó: volta à terra de teus pais
a tua pátria, e eu estarei contigo. A promessa está aí, eu estarei contigo. Mas também tem ordem. Volta. Volta para onde? Para a casa dos seus pais, a tua terra, a terra dos seus pais, a tua pátria. Depois tem mais ordem no versículo 11 e 12, que ele lembra-se e fala para as esposas qual foi o sonho que ele teve, o que o anjo falou com ele, ergue os olhos e vê todos os bodes, ele vê o que está acontecendo isso, por que só nasce malhado, por que está dando tudo certo, é porque Deus viu o que Labão tinha feito e agora Deus estava intervindo na criação ali dos bodes, das ovelhas. E também o versículo 13b. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria, reiterando a ordem. Né? De uma outra forma, ele contando a mesma ordem que tinha recebido. E vem o princípio eterno no versículo 13a, onde Deus se apresenta. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel para dizer, olha, lembra que você me viu lá? Lembra que você fez um voto, colocou uma pedra? Pois é, eu me lembro. Sou eu, estou aqui. Isso é lindo, gente. Lindo, porque aquilo que Jacó queria lá atrás, falou, se Deus estiver comigo, se Ele me proteger, quando eu for, quando eu voltar, me trouxer são e salvo, Ele será o meu Deus e eu vou pagar o dízimo para Ele fielmente. Jacó fez um voto lá em Betel. E agora Deus está lembrando a ele, olha, tu fez um voto e eu estou aqui. Sou eu que estou te abençoando, sou eu que estou te enviando. Pode ir embora. Pode ir que eu vou estar com você. Que lindo, né? Deus, Ele cumpre as suas promessas. Aqui é um princípio eterno porque Ele diz quem Ele é. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Ou seja, quem é este? Quem é que está realizando tudo isso? A identidade, a assinatura dessa obra toda. Sou eu. Sou Deus. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. É novo por aqui? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia toda. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Método da Canção Nova. Você encontra aqui na descrição do vídeo o passo a passo para fazer o seu estudo bíblico. Também vou deixar na tela final as indicações de vídeos para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.